Oi pessoal, hoje nós vamos falar da aula de luz e de sombras. Vamos lá? Então pessoal, chegamos na aula de luz e de sombra. Essa aula é a aula mais importante do curso. Fotografia é a captura de imagens através da luz e das sombras. Intensidade de luz e a sombra provocada por essa ausência da luz, ou do posicionamento da luz que gere a sombra, enfim, como vocês quiserem chamar. Vou compartilhar com vocês o material aqui para a gente começar o conteúdo. Vamos lá. Então, temos aí a nossa aula de luz e de sombras. Como falei para vocês, o conteúdo mais importante do curso. Fotografia é essencialmente a captura de luz e de sombras. E a gente vai começar a falar por ângulos de iluminação. Eu vou dizer para vocês que existem dois grandes grupos, tá? Por que dois grandes grupos? E eu vou tratar eles como se fossem um só. Porque é mais fácil para eu explicar para vocês como utilizar a luz e obter os efeitos de sombra se eu mesclar os dois planos, que são o horizontal, onde a câmera vai circular ao redor do objeto ou do assunto que vocês vão fotografar, e o vertical, onde a câmera vai se posicionar mais acima, mais abaixo, enfim, vai circular na altura, enquanto a outra vai estar ao redor do assunto, tá? Com esses dois planos, horizontal e vertical, e mesclando eles, a gente tem um ambiente 3D. Então a iluminação ela pode estar tanto na frente do objeto e em cima, quanto atrás do objeto e embaixo. As combinações aí são inúmeras. Então eu vou mostrar para vocês no próximo slide uma ideia do que eu quero dizer com isso. Quando a gente está falando de ângulos e eu tiro uma fotografia com a luz na altura do objeto, frontal, tá? O que acontece? A luz frontal, ou como a gente chama de luz chapada, ela não provoca sombras. Por quê? Porque ela está na mesma linha da lente, então ela está iluminando todo o objeto na frente de vocês e ela não provoca a sombra. A não ser que, vamos imaginar assim, ó, vamos imaginar que a gente esteja fotografando a Torre Eiffel, por exemplo, tá? De dia. Então a gente vai pegar a sombra provocada pela torre, mas aquela parte frontal, aquela parte chapada da imagem, a gente não vai ter. Deixa eu mostrar para vocês o que eu quero dizer. Deixa eu botar eu na tela aqui, para talvez fique mais fácil da gente mostrar isso. Para aí. Aqui. Então, o que eu estou dizendo para vocês com isso? Quando eu estou falando de luz frontal, que a luz está vindo nesta direção, tá? Toda essa parte esse primeiro plano ele vai estar iluminado. O que a gente pode gerar de sombra é aquilo que vai estar atrás, provocado, no caso, pelo objeto que a gente está fotografando, pela pessoa, pelo objeto que a gente está fotografando. Aí a sombra vai ser atrás. Então, esta parte não tem sombras, certo? Vamos seguir. A fonte de iluminação ela estiver na parte superior, as sombras vão ser formadas, projetadas para baixo, tá? Depois a gente tem a iluminação, fonte de iluminação na parte inferior, sombras projetadas para cima, né? E aqui, quando eu estiver falando assim, sombras projetadas para cima, tenham em mente aquilo que eu falei, que o ambiente ele é 3D, né? Então se a fonte de iluminação estiver mais para frente, ela vai projetar sombras de uma determinada maneira. Se estiver mais para trás, vai projetar sombras de outra maneira, né? A iluminação na lateral, sombras projetadas, no caso lateral esquerda, projetadas para a direita.
iluminação, fonte de iluminação na direita, sombras projetadas para a esquerda. E depois qualquer outra combinação dessa, como eu falei para vocês que o ambiente ele é 3D, as sombras vão ser projetadas conforme a gente posicionar essa fonte de iluminação, né? Vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, tá? Esse aqui é uma iluminação frontal. Aquilo que eu falei para vocês, a imagem, os corações ali, eles estão iluminados, são todos iluminados. O que a gente tem é uma sombrinha formada porque o coração, entre o coração e esse fundo, tem um espacinho. Então essa sombra é aquela sombra projetada do objeto para o fundo, tá? Não é no objeto. O coração em si está iluminado. Aqui é a iluminação de cima. Então vocês podem observar ali na meia que logo abaixo da meia a gente tem uma sombrinha, né? Em função do ponto de iluminação que ele está na parte superior da imagem. Esse aqui já é uma fotografia que se utilizou aquela ideia, quando eu falei lá atrás para vocês, de perspectivas e tal, perspectiva forçada e tal. Então o que acontece? A gente tem fora da área de captura da imagem, a gente tem estes objetos, certo? O vasinho, aquele tubo onde a planta está inserida, e aqui o fotógrafo utilizou a iluminação vindo de baixo. Então ele tem uma fonte de iluminação que está atrás desses objetos ali que formaram as sombras, né? Onde as sombras vieram a ser os objetos que estão na fotografia. Mas a iluminação, toda a projeção de sombra, vocês podem observar que ela foi feita, ela ocorre para cima, né? Aí aqui a gente tem aquela iluminação na diagonal. Como eu falei para vocês, a sombra projetada na diagonal oposta, tá? Ela não é só iluminação na diagonal, ela tá um pouco para frente, porque o objeto também tem a iluminação chapada nele. Então a gente tem uma iluminação na frente e uma iluminação na diagonal mais forte ali, dando ocasionando essa sombra, certo? Aqui é a iluminação atrás do objeto. Quando a gente tem iluminação atrás do objeto, e nesse caso ela tá bem atrás, o objeto em si fica sombreado, né? Esse é um efeito muito legal, bastante utilizado na fotografia. Quando a gente quer mostrar os contornos e tal, quando os detalhes do objeto que a gente quer fotografar, eles não são relevantes, e sim, neste caso da fotografia, como mostraram, a composição do todo, fundo, objeto, o cenário como um todo é o ponto de interesse, né, do fotógrafo. Então agora a gente vai para outro tipo de assunto também dentro da iluminação, que são os tipos de iluminação. O que a gente tem como tipo de iluminação? A gente tem a luz natural, e essa luz natural eu vou dar um exemplo para vocês. As principais luzes naturais que a gente tem são o Sol e a Lua, tá? Luz natural, quando a gente diz, eu não tenho uma fonte provocada pelo homem, vamos botar assim. Ela é a iluminação da natureza incidindo sobre aquilo que a gente quer fotografar. Neste caso, eu peguei a mesma fotografia que eu mostrei antes, que é o Sol ali, naquela posição atrás do objeto, gerando as sombras, tá? E depois a gente tem a luz artificial. E aqui pode entrar qualquer outro tipo de iluminação. Lâmpada incandescente, LED, enfim, aí a gente tem uma enormidade de possibilidades de iluminação. Eu já vi fotos muito legais realizadas com
com tochas, vamos botar assim, com fogo, né? Onde a gente vai utilizar, onde a gente força a iluminação através desse tipo de elemento, né? Agora vamos continuar com o tipo, mas eu quero mostrar para vocês não sei se dá para chamar de tipo, mas vamos lá, vamos lá. Eu vou falar de luz dura, que é essa luz, que ela marca bem as sombras, a gente pode observar bem os detalhes ali, eu vou riscar na imagem para vocês poderem observar, os traços, né, entre luz e sombra, eles são completamente definidos. Vamos voltar de novo, olha lá. A gente consegue ver exatamente a definição do o que está iluminado e o que não está iluminado. Isso a gente chama de luz dura, tá? Depois a gente tem a luz difusa, né? Então nessa outra imagem a gente pode ver que tu não tem uma clareza de onde começa a sombra, onde ela termina, onde começa a luz, onde termina a luz, ela vem gradativamente, né, ou para mais ou para menos, alterando o posicionamento das sombras. Isso é o que a gente chama de luz difusa. E a luz difusa, a luz natural, normalmente ela é difusa, tá? A luz artificial, com alguns recursos, a gente pode transformar ela numa luz difusa, né? Normalmente ela é uma luz mais dura, assim, mas dá para transformar aquela luz artificial, aquele LED que a gente, por exemplo, acende, aquela lâmpada e tal, com um anteparo que a gente coloque na frente, né? Que a gente consiga espalhar a luz no ambiente, tornando ela uma luz não tão direcional, não tão focada e mais espalhada, mais difusa, como é o próprio conceito, né, no ambiente. Agora eu quero conversar com você sobre temperatura de cor, né? E isso é uma coisa que vai mudar bastante o estilo na fotografia de vocês quando vocês estiverem realizando as fotografias, que são as cores quentes, as cores neutras e as cores frias, né? Então a gente tem aí o espectro de cor, tá? Dentro do que a gente chama de cor quente, cor fria, tá na tela para vocês aí. Essa medida ela é na escala Kelvin, então a gente sempre que ouve falar, era uma luz de 2700 Kelvin, puxa, é uma cor quente. É uma luz de 2500 Kelvin, é quente ainda. Uma luz de 4100, essa aqui já é aquela cor, a luz branca, como a gente diz, né? A cor neutra e tal. E é uma 5700, 5800. Aí a gente já está entrando naquelas luzes mais azuladas, as cores mais frias, né? Onde a gente tem aí, normalmente quando se fotografa geleiras, a gente está pegando esse tipo de iluminação. Por mais que o sol incida ali, aquele ambiente, aquela cor que vai refletir, vai ser refletida num tom mais azulado, tá? E aí tem aqui no próximo slide alguns exemplos de cores e fontes de luz que emitem nessas tonalidades, nessas temperaturas. Então a gente tem lá o céu azul, tá? Que está na faixa dos 10.000 Kelvin. Depois a gente tem o nublado na faixa dos 6,5. Aí o sol do meio-dia, tá? Na faixa dos 5.500, uma luz branca, forte, tá? O amanhã ou o sol da tarde, entre ali os 3.500, 3.000 já é a nossa lâmpada incandescente, 2.500 um pôr do sol e a chama de uma vela lá pela faixa dos 1.800. Certo? Aqui dá pra gente ter, com essa escala, quando a gente for fazer a fotografia e a gente estiver fotografando alguma coisa, dá para ter uma ideia de como a nossa imagem ela vai sair. Se ela vai sair com um tom mais azulado, com mais branca, mais amarelada, enfim, é com base nessa escala que vocês vão dar o tom da fotografia de vocês. Então, com base nessas informações, o que é o ideal que eu quero dizer para vocês?
evitar horários de meio-dia e evitar dias cinzentos ou nublados, certo? A não ser que a gente queira fazer uma foto, puxa, eu achei demais esse ambiente nesse dia nublado, a foto vai ficar diferente, a composição é realmente o que eu quero, mas elas não são considerados momentos ideais para fotografia, né? A gente tem aí, quando a gente quer criar uma fotografia de impacto, né, para as fotos mais impactantes, a gente utiliza o que são chamadas as golden hours, as horas douradas, horas mágicas, que vão dar aquele tom mais avermelhado, aquele tom mais amarelado, que é justamente o pôr do sol, o amanhecer e tal, aquele período crepuscular ali, né? Então, eu tenho aqui já para trazer para vocês algumas fotos feitas na Golden Hour. Dá para ver que são fotos com tons de cor mais puxados pro amarelado, vermelho, rosa. Ó. Pessoal, com isso a gente está chegando aí no final da nossa aula aí de iluminação. A nossa próxima aula vai ser uma aula onde eu vou falar da composição, de como é que a gente junta tudo isso que a gente aprendeu até agora, dando um fechamento. Muito obrigado.